16, do 9 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia. Estou vendo barulho de Bíblia? Todos se encontraram? Amém? Se não encontrou, espera. Amém? Então vamos lá. Continuando. Vou ler de novo, o 9. Atos dos Apóstolos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E em uma colônia estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Até aqui, irmãos. Eu vou estar fazendo uma oração ao Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra dele, amém? Deus amado, Deus querido, Deus santo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Espírito Santo quer para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a ti, Senhor, vem, Senhor Jesus, vem com uma unção tal, Senhor, derramar sobre os nossos corações o teu poder e graça, Senhor, que haja, Senhor, um despertamento na tua igreja, Pai, para a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor aqui diz que Paulo, ele teve uma visão de Deus. Quando Paulo dormia, ele teve uma visão de um varão, dizendo para ele atravessar a Macedônia, né? Então, irmãos, o que eu quero trazer para a igreja do Senhor hoje é que muitas vezes Deus ele nos dá visões, principalmente com relação a missões, com relação ao ID dele, e nós nos ficamos receosos. Será que é Deus mesmo? Será que não é de mim? E acabamos não fazendo. Mas olha só, Paulo, ele obedeceu e ele foi. Ele não pensou na dificuldade, na distância, em como ele ia fazer para chegar lá. Ele simplesmente se lançou e foi. E ao obedecer, Paulo chega ali, e é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz que ele chegou ali e nem igreja naquele lugar tinha. Não tinha nem igreja. Olha só a dificuldade. Aqui diz que eles se retiravam para perto de um rio para orar, para falar do amor de Deus, para falar que Deus salva, que Jesus salva, porque não havia um templo como nós temos hoje aqui. Um templo confortável, com ar-condicionado, com água geladinha. Não havia, né? Mas isso não impediu Paulo de ir até lá e de ir levar a palavra do Senhor. O que eu quero que a igreja do Senhor entenda? É que nós não podemos nos prender às dificuldades, irmãos. Nós tivemos um culto ali na casa do irmão hoje. Foi poucas pessoas, mas não importa. O importante é que nós estávamos lá e falamos o que o Senhor queria que fosse falado ali. Amém? Então, irmãos, não podemos ficar olhando para a dificuldade. Temos que olhar para o nosso Deus, porque Ele é poderoso. E se Ele te mandou, vá sem medo. Não temas, porque Ele se responsabiliza. Ele se encarrega de fazer com que se cumpra a vontade dEle. Aleluia. E aqui no 14 diz que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora
de púrpura, uma comerciante. Olha só, enquanto Paulo estava ali falando do amor de Deus, muitas pessoas não estavam atentas, não ligavam, não queriam ouvir, tampavam seus ouvidos. Não é diferente nos dias de hoje. Mas há sempre alguém que está com seus ouvidos abertos e quer ouvir a voz do Senhor. O que faz a diferença na nossa vida, irmãos, é você querer ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Se você entrar naquela porta ali e disser: Senhor, hoje eu quero sair daqui mudado, pode ter certeza que você sai, irmãos, porque o Senhor fala contigo. E aquela mulher aqui diz que ela servia ao Senhor. Talvez, irmãos, ela fosse uma pessoa que ela já conhecesse o Deus que salva, conhecesse a Cristo, mas não praticante, né? Digamos assim. Talvez ela ouvir falar, mas não era uma pessoa praticante. Só que naquele dia houve a mudança na vida dela. Houve a mudança. E a palavra do Senhor, ela tem que fazer mudança na nossa vida, irmãos. Aleluia. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela tem que ficar no nosso coração, agarrada no nosso coração, e ela ficar ali martelando, ali como diz, né, que ela é como a rocha, né, como a fenda, e o martelo que fica esmiuçando, fica batendo. Vocês já ouviram esse barulhinho do martelo na pedra? Eu estava assistindo essa semana lá os 10 mandamentos, eu estava vendo ali os escravos, tá, com o martelo ali na pedra, e pá. Deve ser até irritante para quem está ouvindo, né, para quem está ali. Mas é assim a palavra do Senhor, ela tem que ser assim no meu coração. Eu tenho que ouvir a palavra do Senhor e ela ficar no meu coração ali martelando, porque é isso que vai trazer mudança para a minha vida. Aleluia, Jesus. É esse martelo ali esmiuçando o meu coração que vai me transformar, que vai me trazer mudança, que vai fazer com que eu mude as minhas atitudes. Se essa palavra, ela não entrar e ela não fizer esse efeito, eu não vou conseguir mudar. Não vou conseguir, irmãos. Então, vamos falar um pouco dessa mulher. Lídia, talvez esse nome seria por conta do lugar, né? Que ela vinha de um lugar chamado Lídia, não sei. Mas o nome que está aqui é Lídia, né? Na palavra do Senhor. Essa mulher, ela ouviu a palavra de Deus ali, ministrada por Paulo, e ela ficou atenta, e ela deixou entrar no coração dela, e isso fez uma mudança na vida dela. Uma mudança tal, irmãos, que a Bíblia diz que toda a casa dela se batizou. Olha só, primeira mudança que acontece na minha vida. Quando Cristo entra no meu coração, a palavra dele entra no meu coração, a minha família vê diferença em mim. Então começa dentro do meu lar a diferença. As pessoas dentro do meu lar já começam a ver que eu mudei. Aleluia, Jesus. Essa é a mudança que eu estou falando da palavra do Senhor. Esse é o martelinho batendo no meu coração, sobre a palavra que eu ouvi da parte de Deus e ficou agarrada aqui no meu coração. Então eu passo a ser uma pessoa influente dentro do meu lar. Aleluia, Jesus. Lídia, ela era uma pessoa influente, mas socialmente, digamos assim. Ela era uma pessoa, uma comerciante, bem de vida, vendia algo importante, púrpura. Então ela era uma pessoa socialmente influente, mas não dentro da casa dela. Olha a diferença, porque ela não tinha tido aquele encontro com Cristo ainda. Aquele encontro que naquele momento em que Paulo estava ali ministrando a palavra do Senhor, em Filipos ali, entrou no coração daquela mulher, e ali aquela mulher passou a adorar a Deus, passou a ser uma pessoa totalmente diferente. E olha só, aonde essa mudança levou essa mulher? Além de toda a família dela se batizar, ela convida ali a Paulo e Silas para irem se hospedar na casa dela. Olha só, irmãos, ela não conhecia eles chegaram ali há pouco, mas ela traz eles para dentro da casa dela. Ela oferece a eles para hospedarem na casa dela. E não para por aí não, irmãos. Oh, glória, aleluia, Jesus, Deus lindo. Ela ainda abre as portas da casa dela para ser uma congregação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha só, irmãos. Aonde não havia uma congregação, nem mesmo uma congregação
levanta uma pessoa que abre as portas, que abre o seu coração, aleluia, para que ali começasse a igreja primitiva, a igreja que Jesus Cristo deixou de exemplo para nós. Ali se inicia a igreja de Cristo, aleluia. Uma mulher judia, rica, respeitada, comerciante, de posição elevada, foi a primeira europeia a aceitar Cristo devido à pregação de Paulo. Ela foi ali onde era desenganado, onde talvez ela já estava numa situação assim que para ela, o mais importante ali era o negócio dela, era o status dela, mas nem ela entendia que dentro dela tinha algo gritando ali, a alma dela, querendo salvação, querendo Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E foi ali, enquanto eles oravam e adoravam e pregavam a palavra do Senhor, que ela teve esse encontro com Cristo, que ela recebeu Cristo no seu coração, que ela abriu o seu coração. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E aí com isso, ela passa a ser uma pessoa que nasceu da água e do Espírito. Aleluia. João 3,5. Vamos ler lá, João 3,5. Aleluia, Jesus. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Irmãos, se nós não nascermos da água e do Espírito, não entraremos no reino de Deus. Amém. Olha só. Aqui Jesus está falando com um homem. E esse homem, ele pergunta para Jesus: como eu, velho, posso nascer de novo? Porque ele não estava entendendo o mistério. Aleluia. Mas nós entendemos qual que é esse mistério. Porque eu preciso aceitar Cristo, reconhecer Ele como meu Salvador. Eu preciso me batizar nas águas. E eu preciso permanecer na fé. Pastor Nauro falou algo ontem para nós ali que eu achei interessante. Que a gente sabe, mas às vezes a gente precisa ouvir para poder, memorizar mais, Que primeiro o cristão, ele tem que chamar Cristo para ele, Ele tem que aceitar Cristo, Depois ele tem que permanecer, Então, precisamos disso, irmãos? Aceitar Cristo, abrir nosso coração para Cristo e permanecer. Porque senão é em vão, irmãos. Se nós não permanecermos, Então, a pessoa que ela nasce da água e do Espírito, ela permanece. Senão, o que acontece? Ela pode muitas vezes passar uns tempos dentro da igreja. Aí, eu acho uma comparação meio, até interessante, mas bem parecida. Um CD pirata, vamos lá. Quem aqui não já teve um CD pirata na vida? Ele parece com os outros, não parece? É igualzinho, E ele funciona, não funciona? Só que o tempo de vida dele é curto, não é? Ele não dura muito tempo. O original, ele é mais caro, mas ele dura mais, não é verdade? Quantos aqui concordam comigo? Amém? Agora o CD pirata não, ele é bonitinho, igualzinho o outro, amém? Mas a gente coloca ele lá e funciona por uns tempos, dali a pouco ele dá pau. E não vai. E assim é o crente que não nasce da água e do Espírito, irmãos. CD pirata. Aleluia, Jesus. Porque ele está na casa do Senhor, ele parece um crente. Ele fica bem ali por uns tempos, só que de repente ele murcha, volta para trás e cai no descaso, E é interessante que essa semana eu conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim: eu não estou na igreja, mas eu estou sendo abençoada. Eu repreendi na hora, porque eu falei: Satanás, sai, porque ele está enganando. É Satanás enganando a mente da pessoa. Irmãos, como que eu vou ser abençoada e vou me gloriar porque não estou na casa do Senhor, irmãos? Tudo bem, eu concordo. Deus é tão misericordioso que Ele continua cuidando de você. Mas, irmãos, a minha bênção ela está na casa do Senhor. Aleluia. A minha transformação de vida está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Se eu não ouvir essa palavra, ela não entrar no meu coração e ela não ficar como aquele martelo ali na pedra, batendo, não há mudança. Não há. E lá em casa vai ser difícil, Como é que eu vou ouvir essa palavra e ela vai entrar e ela vai
jeito, né? Então, é Satanás enganando. Se você está nessa condição, peça perdão a Deus e volte para o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque é na casa do Senhor que eu sou abençoada. É ouvindo a palavra do Senhor que eu sou abençoada. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter forças além da conta para vir à casa do Senhor. Quem estava aqui na terça viu. Eu vim para cá com dor, fortes dor na minha cabeça. Mas o Senhor me deu a vitória. Foi aqui que eu saí bem. E graças a Deus estou bem. Por quê? Porque eu não fiquei em casa lá achando que a minha dor era mais forte do que o meu Deus. Não, meu Deus é mais forte. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, olha só, outra coisa maravilhosa dessa mulher. Além dela, levou os 2 homens de Deus para dentro da sua casa. Hospedou eles na sua casa. Abriu a sua casa para fazer cultos. Eles foram presos. E ela foi visitá-los. Olha só. Uma comerciante. Quem é comerciante aqui sabe. Comércio é difícil, irmão. Eu já fui, já trabalhei em salão, já sei como que é. Você é escravo. Você não tem tempo para estar fazendo visitas. Muito menos em presídio. Né? Mas ela arrumou tempo. Aleluia. Ela arrumou tempo para ter os cultos na casa dela, para ir no presídio, fazer visita para os homens de Deus. Aleluia. E nós, irmãos, por que nós ficamos colocando desculpa? Ah, mas eu estou muito ocupada, mas o meu trabalho ele toma muito tempo da minha vida, o meu filho, ele não dá sossego na igreja, por isso que eu não vou para a igreja, eu não posso ir lá no presídio porque o meu esposo não deixa. Eu já fui fazer visitas em presídio e meu esposo ficava em casa. Ficava. E quando eu não ia, eu falava, vai. Ele me dava força para ir, vai lá. Às vezes eu estava desanimado, falava, não vou mais não. Ele vai sim. Ele vai sim, vai lá. Começou agora a matar o fim. Então, não podemos parar no meio do caminho. Senão, passamos a ser CD pirata. Né? Aleluia! Eu não quero ser CD pirata, eu quero ir para o céu. Então eu quero ser o original. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa mulher, ela arrumou ali na correria da vida dela, no comércio dela, na vida social dela, ela arrumou tempo para a obra do Senhor, visitar os necessitados, fazer culto no lar dela, trazer a família dela para Cristo. Aleluia, Jesus. Tudo isso ela fez. Então, eu quero que nós deixemos entrar no nosso coração e nós possamos ser como Lídia, como essa mulher. Sabe, parar de arrumar desculpa. Hoje nós tivemos consagração aqui. Estava chovendo. Falei com meu esposo, vamos? Ah, não, está chovendo. Falei, então fica aí, é de açúcar, fica aí, eu vou. Peguei meu guarda-chuva e vim. Eu e a Imagina, oramos aqui, glória a Deus por isso, irmãos. Agora, se eu fosse pensar, não, acho que não vai ninguém, não, mas se a gente for, deixa ela vai embora, ela mora pertinho mesmo, eu vou ficar aqui que está chovendo mesmo, olha só. Né? E quem sabe não, tenho certeza, Deus não tinha uma coisa para nós nessa oração. Amém. Amém? Aleluia. Deus não quer ver o nosso coração se realmente está na obra dele, em primeiro lugar. Se nós estamos dispostos ou não a pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço, irmãos. Alguém tem que sofrer pela obra do Senhor. Alguém tem que chorar pelas almas. E aí eu te pergunto, que amor nós temos pelas almas? Que amor? Porque Jesus, Ele ama as almas. Ele ama, irmãos. Aquele que está lá embaixo do viaduto, neste momento, Jesus ama também. Jesus quer salvar também. Aquele que você já determinou com as suas palavras, esse tem mais jeito. Eu te digo que tem, para Jesus tem. Aleluia. Para Jesus tem. E nós sempre temos, irmãos, na nossa família, pessoas que sabemos que é difícil, que está difícil. Mas eu quero te dizer, nesta noite, que para o Senhor nada é difícil. Para o Senhor não é impossível. É só colocar o seu joelho no chão. É só orar e pedir para Deus que se essa pessoa ela não consegue se atentar para o que você fala, que Deus levante outra pessoa. Ontem eu estava falando com meu filho, ele falou assim, mãe, o pastor tal da igreja aqui falou isso para mim. Eu falei, quantas vezes eu já te falei isso? Mãe, mas sabe como que é, né? Às vezes a gente precisa ouvir outra pessoa. Eu falei, não, eu vou continuar orando
esse pastor porque ele fala mais. Também, irmãos, se ele não quer me ouvir, que ouça outra pessoa. Glória a Deus por isso. O importante é que Deus é quem completa a obra. Aleluia. Não sou eu não salvo ninguém, irmãos. Não salvo meus filhos, não salvo meu esposo, não salvo ninguém. Mas eu posso salvar a mim mesmo. Eu posso manter a minha salvação e eu posso orar para que eles sejam salvos também. Eu posso fazer isso, irmãos. Isso eu posso fazer, mas quem completa a obra é meu Deus. Aleluia. Então não desista. Se você tem alguém na sua casa que não quer vir para a igreja, que está entristecido, não se preocupe, irmãos. Coloque no joelho, coloque na oração. Ore ao Senhor. Às vezes acontecem umas coisas na nossa vida que a gente não entende por quê. Como, por exemplo, ainda estava comentando com a pastora ontem, né? Eu, essa semana, perdi o sono a noite inteira, um dia da semana, né? Eu não sou de perder sono, eu durmo e sou uma bênção. Mas a gente não entende. E Deus quer falar com você naquela hora. Porque enquanto você está acordado, o mundo inteiro vem na sua mente ali. Vem coisas ali que larga da fé, né? Mas vem. Então, para quê? Para que você esteja orando por essas coisas, por essas situações, por essas pessoas, por essas causas. Então, por isso, Deus nos faz perder o sono, irmãos. Aleluia! Temos que glorificar a Deus por isso. No outro dia, a cabeça está meio pesada, está com sono e tal. Mas, fez a vontade de Deus? Amém! Deus vai dar o repouso. Deus vai dar o descanso. Agora, se nós ficarmos lá, ai Senhor, mas por que me acordou? Eu não quero levantar. Não, levante. Eu levantei, não queria incomodar meu esposo, porque eu sei que ele sai muito cedo, mas fui lá, eu levantei, clamei ao Senhor, perguntei para o Senhor o que ele queria de mim. E aí, irmãos, é isso que temos que fazer. É isso, sabe? Buscar de Deus. O que Paulo teve aqui? Uma visão. Uma visão Paulo teve. Então, nós também temos visões. Amém? É só estar atento. Ele teve uma visão. Aqui, Paulo teve à noite uma visão, em que ele apresentou um varão da Macedônia. Deus nos dá visões. Hoje mesmo, hoje à tarde, eu deitei ali e peguei no sono assim rapidinho. E eu sonhei com o irmão, dando bronca nele ainda, chamando ele de covarde ainda, olha só. E eu falava assim pro irmão, não é daqui não, tá? Não se preocupe não. E eu falava assim pro irmão, você é covarde, você é igual Jonas, você está fugindo da obra do Senhor. Porque o menino dizia pra mim, ele foi chamado para ministrar e não quis ir. E eu começava a falar pra ele que ele era igual Jonas, que ele era fujão, que ele era covarde. Nós precisamos de pessoas falando essas coisas para nós, irmãos. Porque às vezes nós estamos acomodados. Verdade, Deus. Nós estamos como que fala? Agora me fugiu a palavra. Na religiosidade. O que é religiosidade? Estamos acostumados a terça-feira tem culto, vou eu para o culto. Quinta-feira tem culto, vou eu para o culto. Porque se eu não for, o pastor vai falar, não, por que você não vem? Sábado tem culto, vou eu para o culto. Religiosidade. Mas não, é pouco, irmãos. Eu não quero vir aqui só porque tem culto, só porque é dia de culto, só porque se eu não vier, o pastor vai querer saber porque eu não vim. Eu quero vir aqui para ser transformada pela palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero vir aqui para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Para ouvir o servo do Senhor, a serva do Senhor falar pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia. Ministrar o meu coração, irmãos. Nós precisamos disso. Eu estou lendo um livro, onde o autor do livro diz assim, que ele orou muito a Deus por avivamento da igreja. E aquilo me tocou, irmãos. Porque muitas vezes nós vemos a igreja, parece que está todo mundo dormindo, tá? Né? Aquela coisa. Falta um avivamento, um despertamento. Aleluia. E Deus tem que levantar alguém para isso, para pagar o preço, para buscar, para orar. E ele disse que ali ele começou a clamar, e começou a pedir. E Deus derramou. Deus derramou, aleluia, Jesus, do seu Espírito sobre aquela igreja. E foi um avivamento tal que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Aleluia. E Deus quer fazer isso, irmãos. Deus quer fazer isso na minha e na tua vida. Mas nós temos que buscar Ele. Nós temos que pedir para o Senhor.
Senhor, aviva a tua obra, como disse Abacuque. Aviva a tua obra e a notifica nos tempos, Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor que essa congregação ela fique na história, que essa nossa passagem aqui ela fique na história. Aleluia. Que amanhã ou depois, onde estivermos, mas que tenha pessoas aqui que se lembrem que passamos por aqui. Aleluia. Que se lembrem de que a nossa passagem por aqui não foi em vão. Aleluia. Eu não me conformo, irmãos, e peço a Deus todos os dias, Senhor, não deixe que eu passe por nenhum lugar em vão. Aonde eu for, Senhor, que eu possa ser canal de bênçãos, que eu possa abençoar a vida das pessoas, que eu possa interceder pelas pessoas. Aleluia. E que a palavra do Senhor, quando ela vier aos meus lábios, que ela seja impactante. Aleluia. Porque o Senhor nos chamou para isso, meus irmãos. O Senhor nos chamou para ministrar a palavra dele com ousadia, com trepidez. Aleluia. Para que realmente ela surta um efeito na vida das pessoas. Para que ela tenha realmente uma transformação na vida das pessoas. Então, irmãos, a conclusão. Nós temos visões, já falei. Visões de Deus. Não pense que é de você, irmãos. Não é. Eu sozinha não sou nada. Não sou ninguém. Se não é o Senhor na minha vida. As situações da minha vida que eu preciso que Deus entre, mas com uma providência urgentíssima. Sim, sempre vai haver nas nossas vidas. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo e glorifico ao meu Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, peça. Se Deus te der uma visão, peça confirmação. Porque Deus é misericordioso. Eu amo Jesus por isso. Aleluia, Senhor. Eu sempre falo, está com dúvida? Não está acreditando? Peça confirmação que Ele está. E rapidinho, irmãos. Em seguida, Ele dá. É só nós termos um coração aberto, atento, estar atento à voz do Senhor. Entender e compreender quando Deus ele está falando conosco. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tendo uma conversa normal com um irmão ou com uma irmã e Deus está usando aquela pessoa que está falando conosco, que a gente não está nem aí. Deus não está atento a isso. Eu já me vi em muitas situações. Eu estou conversando com a pessoa, o Senhor falar no meu coração. Olha eu aí falando contigo. Aleluia, Jesus. E eu posso glorificar a Deus por isso, irmãos. Eu posso glorificar porque Deus é misericordioso. E Ele opera nas coisas mais simples, que muitas vezes a gente não dá valor. Aleluia. Ele opera. Como Ele opera nas grandes coisas também. Aleluia. Ele opera da forma que Ele quer. Ele pode usar uma criança para falar conosco. Aleluia. Só estarmos atentos. Então não tenha dúvida. Quando Deus ele falar no seu coração, vá, fale. Fale, irmãos. Fale. Se é para falar de salvação, se é para falar do amor de Cristo, não temas, não tenha medo. Fale mesmo. Seja como essa mulher. Abra seu coração. Abra as portas do seu coração. Eu costumo dizer que quando eu me converti, houve uma ministração uma vez, eu não esqueço disso nunca, porque eu digo que ali eu tive o meu encontro com Cristo. E ali o ministro disse assim, quem quiser ver uma mudança na sua vida, vem aqui na frente e abra seu coração. E eu digo para vocês, irmãos, que eu fui, e eu não abri o meu coração, eu escancarei meu coração para Cristo. E Cristo entrou de uma forma, irmãos, que eu não esqueço isso nunca. O Senhor entrou de uma forma que eu sentia como se as minhas lágrimas estivessem lavando o meu coração. Eu senti como se o meu coração estivesse sendo limpo naquele momento. Aleluia. Então eu sei exatamente aonde a palavra de Deus entrou no meu coração. Aonde Jesus ele entrou no meu coração. Aonde Jesus ele fez morada no meu coração. Aleluia. Por isso, irmãos, eu sei que na dificuldade, na dor, ou seja, como for, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo e exalto o nome do Senhor pelo que Ele fez na minha vida, a minha transformação quando eu o conheci, quando eu me converti. Então, eu posso louvar a Deus por isso, irmãos. Então, o Evangelho de Cristo é isso, irmãos. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Eu não me conformo. Eu sempre digo isso e vou dizer sempre, eu não me conformo de ver pessoas, anos e anos dentro da igreja na mesmice. Eu não me conformo. A pessoa que
Eu não me conformo. É o CD pirata. Aleluia. Não podemos ser assim, moço. E tantas outras coisas, né? Vícios, né? Quantas outras coisas. E nós perdemos tempo enquanto podemos estar buscando a face de Cristo, buscando a Cristo, buscando ter certeza na minha salvação. Aleluia. Ter certeza na salvação da minha família, das pessoas que me cercam. Aleluia. E poder descansar no Senhor, para que Ele complete a obra dele na vida de cada um. Aleluia. Então, irmãos, essa foi a palavra do Senhor, colocou no meu coração nesta noite. E eu espero que ela tenha falado contigo. E missões é isso, irmãos. Missões é amor. Foi mostrado ali, foi falado. É amor. Amor de Cristo. Amor de Cristo pelas almas. Jesus tem um amor tão grande pelas nossas vidas, irmãos. Pelas nossas almas que você não tem ideia. Então, Jesus, Ele quer salvar. Jesus, nessa noite, Ele pergunta se você não quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Ou talvez você já aceitou, você já fez a confissão de fé, mas talvez você está meio entristecido, meio afastado, meio distante. Porque eu costumo dizer, irmãos, que quando nós nos afastamos de Cristo, nós vamos se desligando dele. E fica difícil de você retornar. Mas com a oração da igreja do Senhor, você consegue sim dar esse passo para Cristo. Então Cristo vem nesta noite te perguntar se você quer reconciliar com Ele ou se você quer aceitá-lo como Salvador. Vem até aqui que eu quero orar pela tua vida. Aleluia, Jesus.